A paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu preciso te fazer uma pergunta que muitos evitam, mas ninguém conseguirá escapar dela. Se Deus julga com justiça perfeita, quem consegue permanecer em pé diante dele? E sim, Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Os mortos são julgados segundo as suas obras. Como isso se encaixa com a salvação que pertence ao Cordeiro? Será que o grande trono branco é apenas um detalhe assustador da profecia? Ou será a revelação pública da justiça final de Deus, diante da qual toda máscara cai, todo o argumento acaba, e toda alma descobre a quem realmente pertence? E é aqui que o coração treme, porque a pergunta final não é apenas o que você fez, mas de quem é o seu nome, em qual livro esse nome está escrito. Em Apocalipse 20, versículo 11, João diz: vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E isso já destrói toda a fantasia humana de fuga, porque quando a santidade absoluta se manifesta, o universo conhecido não oferece abrigo. Não existe influência, não existe currículo, não existe sobrenome, não existe plataforma, só existe o Criador sentado, e a criatura em pé diante dele. Então eu quero te conduzir não apenas para uma explicação, mas para uma travessia. Eu quero te levar para dentro do peso dessa verdade. E para isso nós não vamos caminhar por uma única cena, porque a Bíblia inteira empurra o coração humano para esse encontro final. Primeiro, vamos sentir o chão tremer quando um homem chamado Belsazar transforma uma noite de festa em tribunal. Depois vamos ouvir o suor cair do rosto de um publicano no templo, quando ele descobre o único caminho para sair justificado. E então voltaremos ao grande trono branco, onde toda a justiça se completa, e onde só permanece em segurança quem pertence ao Cordeiro. Porque sem Cristo, o juízo é terror puro, mas em Cristo, o juízo revela publicamente a vitória da graça. A noite começa com música, taças, risos e arrogância. Em Daniel 5, versículo 1, o rei Belsazar oferece um grande banquete a 1000 dos seus nobres, e bebe vinho com eles. Mas o problema não é apenas o excesso. O problema é a insolência, porque enquanto a embriaguez sobe, a reverência morre. Ele manda trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém. Daniel 5, versículos 2 e 3. E quando aquelas taças chegam às mãos dele, o salão inteiro participa de uma profanação consciente. O metal toca os dedos, o vinho encosta na borda sagrada, os homens riem, as mulheres bebem, e o que foi separado para a adoração do Deus vivo agora é usado para exaltar o orgulho humano. Escuta isso com temor. Daniel 5, versículo 4. Enquanto bebem vinho, eles louvam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aqui está o coração do pecado: pegar o que pertence a Deus e usar para glorificar ídolos. Belsazar não percebe, mas a festa já está sendo registrada. A música ainda toca, mas o céu já respondeu. De repente, Daniel 5, versículo 5, aparecem dedos de mão humana e escrevem no reboco da parede, perto do candelabro do palácio real, e agora toda a força do rei vaza do seu corpo ao mesmo tempo. Ele vê a mão, ele não vê o braço, não vê o rosto, não vê o mensageiro inteiro, ele vê apenas os dedos riscando a parede, e isso basta para esmagar sua coragem. O texto diz em Daniel 5, versículo 6, que o rosto do rei empalidece, e seus pensamentos o aterrorizam, suas pernas vacilam, e os joelhos batiam um no outro. E aqui a Bíblia não romantiza o encontro com a santidade, ela mostra o corpo entrando em colapso. O rei que parecia inabalável agora sente o maxilar travar, o peito apertar, as mãos ficarem frias, os joelhos tremerem sem controle, porque quando Deus interrompe a festa do homem, nenhuma taça consegue devolver a paz. Ele grita para chamarem os sábios, os encantadores, os astrólogos, Daniel 5, versículo 7, e oferece púrpura, corrente de ouro, autoridade no reino, como se poder político pudesse comprar interpretação espiritual. Um por um eles entram, olham, franzem a testa, calculam, murmuram, tentam parecer serenos, mas nenhum deles consegue ler,
Nenhum deles consegue explicar. E isso aumenta o pânico do rei, porque o poder humano é brilhante até a parede começar a falar em nome de Deus. Enquanto isso, o salão respira ansiedade, os nobres se entreolham, alguém larga a taça devagar, outro força um riso que não se sustenta, e a rainha mãe entra, Daniel 5, versículos 10 a 12, e menciona um nome que a arrogância havia esquecido, Daniel, homem em quem há espírito excelente, conhecimento, discernimento e sabedoria dada por Deus. Quando Daniel entra, ele não entra seduzido pela oferta, ele não entra curvado diante do trono, ele entra com a serenidade de quem sabe que o verdadeiro tribunal não está abaixo do rei, mas acima dele. Belsazar fala com pressa, com voz quebrada por dentro. Tu és Daniel, um dos exilados de Judá. Ouvi dizer que o Espírito dos deuses está em ti. Daniel 5, versículos 13 e 14. Se puderes ler a Escritura e dizer o seu significado, serás vestido de púrpura, usarás corrente de ouro, e serás o terceiro em importância no reino. Daniel sente o peso da hora, mas não negocia a verdade. Ele responde em Daniel 5, versículo 17, podes ficar com os teus presentes e dar tuas recompensas a outro. Contudo lerei a inscrição ao rei, e lhe direi o que significa. Isso corta o ambiente como espada, porque pela primeira vez naquela noite alguém fala com o rei sem medo e sem fome de recompensa. Então Daniel começa a abrir o processo, não apenas a inscrição, mas a culpa. Ele relembra Nabucodonosor, a grandeza que Deus lhe deu, a queda que seu orgulho provocou, e a restauração depois da humilhação. Daniel 5, versículos 18 a 21. E agora vem a acusação que rasga Belsazar por dentro. Em Daniel 5, versículo 22, tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Percebe a gravidade. O problema não é ignorância, é rebeldia consciente. Ele sabe, e mesmo assim desafia. Ele conhece, e mesmo assim profana. Daniel continua, em Daniel 5, versículos 23 e 24. Ao contrário, te exaltaste contra o Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo. Tu e teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas beberam nelas. Louvaste deuses que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu a inscrição. Sente o peso dessa frase, o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida. Belsazar levanta a taça pensando que a mão é dele, mas Daniel revela que até o próximo fôlego depende da mão do Deus que ele afronta. Então vem a sentença, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel 5, versículo 25, e Daniel interpreta em Daniel 5, versículos 26 a 28, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Aqui o coração humano encontra uma verdade que atravessa os séculos. Deus conta, Deus pesa, Deus sentencia. E perceba, o juízo não é precipitado, existe contagem, existe balança, existe veredito perfeito. Os livros de Apocalipse 20, versículo 12, já começam a ecoar aqui, porque a vida do homem não desaparece no esquecimento, ela é medida diante de Deus. Belsazar ouve isso, e mesmo assim tenta manter alguma dignidade externa. Ordena que vistam Daniel com púrpura, coloquem nele a corrente, proclamem sua posição. Daniel 5, versículo 29. Mas é tarde demais, porque quando Deus já falou, os símbolos do palácio não conseguem alterar a sentença do céu. Naquela mesma noite, Daniel 5, versículo 30, Belsazar, rei dos babilônios, é morto, e Dário, o Medo, assume o reino. Versículo 31. A festa termina em cadáver. A arrogância termina em silêncio, e o homem pesado na balança descobre que não consegue se sustentar sozinho diante do Deus Santo. Agora segura essa pergunta no peito. Se um rei com ouro, poder, exército e muralhas não consegue ficar em pé quando Deus o pesa, o que acontece com o homem comum, o religioso, o moral, o admirado, o anônimo, quando o grande trono branco aparece?
Em Apocalipse 20, versículo 12, João vê os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros são abertos. Grandes e pequenos, isso desmonta nossa hierarquia favorita, porque diante de Deus, o famoso e o esquecido, o rico e o pobre, o aplaudido e o ignorado, todos respiram o mesmo ar emprestado, e todos respondem ao mesmo juiz. Os livros são abertos, e essa imagem não existe para embelezar a doutrina. Ela existe para revelar memória moral perfeita, prestação de contas absoluta, justiça sem falha. Nada fica oculto, nada fica mal interpretado, nada depende de testemunha mentirosa, porque o juiz viu tudo, conhece tudo, pesa tudo. E se a história terminasse apenas aqui, a única reação honesta seria desespero, porque quem pode dizer que seu registro é limpo, quem pode colocar a própria consciência sobre a mesa e não tremer? Mas a Bíblia não nos deixa apenas diante da parede escrita ou diante dos livros abertos, ela nos conduz até um homem que entra no templo esmagado e sai de lá justificado. Em Lucas 18, versículo 9, Jesus conta uma parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, e perceba como essa palavra entra como faca, porque o coração humano sempre tenta construir um argumento para sobreviver ao juízo. 2 homens sobem ao templo para orar. Lucas 18, versículo 10. Um fariseu e um publicano, e os dois carregam corpos parecidos, mas almas em lugares opostos. O fariseu chega com passos seguros. Sua postura é reta. Sua respiração é estável. Ele sabe onde colocar os pés, sabe erguer o rosto, sabe escolher as palavras. Ele se posiciona como alguém que imagina ter muito a apresentar. O publicano sobe como quem puxa o próprio peso, o peito aperta, a garganta fecha, o estômago revira, porque ele sabe quem é e sabe o que fez. O fariseu ora de pé. Lucas 18, versículo 11. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 12. Presta atenção no veneno elegante dessa oração. Ele usa o nome de Deus, mas fala de si. Ele menciona adoração, mas oferece currículo. Ele agradece, mas compara. Ele transforma o templo em tribunal pessoal e se absolve antes do veredito de Deus. Enquanto isso, o publicano para a distância, Lucas 18, versículo 13, ele não ousa sequer levantar os olhos ao céu, e batendo no peito diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui o texto desacelera por dentro da alma, porque esse homem não traz lista, não traz defesa, não traz comparação, ele traz culpa. Sua mão bate no peito como quem sabe que o problema não está primeiro no sistema, no ambiente, no outro, mas dentro dele. O golpe da mão ecoa na carne, a vergonha aquece o rosto, os olhos ardem, e ele mal consegue sustentar as palavras. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa frase é curta na Escritura, Lucas 18, versículo 13, mas dentro dela cabe um mundo inteiro de quebrantamento, porque ele está dizendo: eu não consigo me pesar e me aprovar, eu não consigo abrir os livros e me inocentar. Se o Senhor não tiver misericórdia, eu estou perdido. Então Jesus dá o veredito que vira o reino deste mundo de cabeça para baixo. Lucas 18, versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sente a força disso. O publicano não sai com autoestima inflada, ele sai justificado. E isso é mais profundo, porque justificação não é sensação, é declaração divina. O homem que se sabe culpado e se lança à misericórdia recebe de Deus aquilo que sua moral jamais poderia fabricar. Agora as peças começam a se unir. Belsazar é pesado e achado em falta. O fariseu se pesa sozinho e se declara suficiente. O publicano admite sua falta e clama por misericórdia. Qual deles está preparado para o dia em que os livros forem abertos? Em Apocalipse 20, versículo 12,
os mortos são julgados segundo o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros, e isso significa que a justiça de Deus é objetiva, precisa, infalível. Mas o mesmo versículo diz que outro livro é aberto, o livro da vida, e quando esse outro livro aparece, o eixo inteiro da esperança muda de lugar. Porque se tudo dependesse apenas dos livros das obras, ninguém conseguiria transformar a balança em favor próprio. O outro livro não celebra o mérito humano, o outro livro revela pertencimento, relação, redenção. Em Apocalipse 13, versículo 8, a Escritura fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, e isso significa que a esperança final não nasce da performance do pecador, mas da obra do Cordeiro. Em Filipenses 4, versículo 3, Paulo menciona cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Em Apocalipse 21, versículo 27, entra na cidade santa apenas aquele cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então escuta isso com temor e alívio. O centro da salvação não é o homem tentando impressionar Deus, é Cristo salvando homens que jamais poderiam impressioná-lo. Mas alguém pode perguntar, então as obras não importam? E a resposta bíblica é, importam como evidência, não como fundamento, importam como fruto, não como raiz. Os livros mostram a verdade da vida, mas o livro da vida revela a fonte da vida. Quem pertence ao Cordeiro não despreza o juízo, antes treme diante dele e corre para a cruz, porque sabe que sem Cristo, até as melhores obras ficam aquém da glória de Deus. E isso nos leva de volta ao trono, agora com ainda mais peso. Em Apocalipse 20, versículo 13, o mar entrega os mortos que nele há, e a morte e o Hades entregam os mortos que neles há, e cada pessoa é julgada de acordo com o que fez. Nada se perde, nada afunda para sempre fora do alcance da verdade, nada fica enterrado de modo definitivo aos olhos de Deus. O mar que engole corpos, a terra que cobre sepulturas, o tempo que apaga nomes de lápides, nada disso cancela a convocação final. Homens escondem crimes, famílias escondem vergonhas, impérios escondem sangue, indivíduos escondem intenções, mas o dia do trono branco arranca tudo do silêncio. O que o mundo nunca respondeu, Deus responde. O que a história humana deixou aberto, Deus fecha. O que parecia insolúvel, Deus julga com perfeição. Então João vê algo ainda mais espantoso. Em Apocalipse 20, versículo 14, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Entende a grandeza disso? Não é apenas o pecador sendo confrontado, é o próprio império da morte sendo destruído. 1 aos Coríntios 15, versículo 26, ecoa aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte, e quando esse inimigo cai, toda a tirania que fazia homens tremerem diante do túmulo chega ao seu fim judicial. A morte que parecia invencível torna-se ré. A sepultura que parecia definitiva torna-se vencida. O Hades que parecia guardar seus cativos é obrigado a entregá-los. Mas o texto segue, e não nos permite suavizar o que Deus decidiu falar claramente. Apocalipse 20, versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso não é metáfora para um leve desconforto espiritual. Isso é separação final, consciente e irreversível do favor de Deus. E se essa palavra te assusta, ela deve assustar, porque o Evangelho nunca foi dado para tornar o homem confortável em seu pecado, mas para arrancá-lo do caminho da perdição. O medo certo não é paranoia religiosa, o medo certo é despertar espiritual. Porém, neste mesmo ponto em que o texto pesa mais, a graça brilha com mais força, porque o mesmo Deus que revela o trono, revela também o Cordeiro. Jesus diz em João 11, versículos 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E em Apocalipse 2, versículo 11, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte.
Percebe a conexão gloriosa, porque Cristo vence a primeira morte em sua ressurreição. Aqueles que estão nele não precisam temer a segunda. Aqui está o clímax da graça. O Filho de Deus entra na história, assume carne, carrega a culpa alheia, bebe o cálice da ira, morre na cruz e ressuscita em glória, para que pecadores culpados, como aquele publicano, não sejam consumidos no juízo, mas acolhidos em justiça recebida pela fé. Romanos 8, versículo 1, declara: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 5, versículo 24, reforça: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso não diminui o trono branco. Isso revela a única segurança possível diante dele. Porque o crente não nega os livros, o crente confessa que seus livros o condenariam, e por isso abraça o Cordeiro. O crente não foge da santidade de Deus para a distração, ele corre da culpa para a cruz. O nome escrito no livro da vida não é troféu da disciplina humana, é milagre da graça soberana aplicada ao pecador arrependido. E agora eu preciso trazer essa verdade para dentro da sua casa, do seu quarto, do seu coração, porque vivemos numa cultura que registra tudo: mensagens, imagens, histórico, localização, palavras, passos, preferências. O mundo inteiro se acostuma com rastros digitais, mas continua agindo como se não houvesse registro moral diante de Deus. Muitos têm medo da exposição pública, mas não temem a exposição santa. Muitos limpam a imagem, mas não tratam a alma. E talvez você tenha aprendido a parecer bem por fora, como o fariseu, ou talvez tenha afogado a consciência em festas, como Belsazar, ou talvez hoje você se reconheça no publicano, parado à distância, sem coragem de erguer os olhos. Seja qual for o ponto em que você está, a palavra de Deus te chama para a verdade. O Evangelho não apaga a seriedade do juízo, ele revela a única esperança no juízo. Arrependimento não é teatro emocional. Arrependimento é concordar com Deus sobre quem você é e correr para Cristo sem negociar desculpas. Fé não é otimismo religioso. Fé é descansar a alma inteira na pessoa e na obra de Jesus. Quando isso acontece, nasce uma identidade nova. Quem está em Cristo não vive para fabricar um nome, vive porque recebeu um nome guardado por Deus. Apocalipse 3, versículo 5, diz que o vencedor será vestido de branco, e jamais terei seu nome apagado do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Olha a ternura e a força dessa promessa. O mesmo universo que um dia verá o trono, verá também a fidelidade do Cordeiro para com os seus. Então a pergunta volta: quem será julgado? E a resposta é: todos comparecem diante da justiça de Deus. Mas a pergunta mais profunda é: como você comparece, sozinho com seus registros, ou escondido em Cristo com seu nome no livro da vida? Talvez você diga: Lu Martins, eu tenho medo, e eu te respondo com amor: esse medo pode ser graça te despertando. Não corra para mais barulho, não corra para mais distração, não corra para mais comparação. Faça hoje o que o publicano faz: clame por misericórdia. Talvez você diga: eu já sou de Jesus, mas esse tema ainda me abala. Então lembre-se, o trono diante do qual você treme é o mesmo reino em que o Cordeiro já triunfou por você. Quem nasceu de novo já começou a viver a vida que a segunda morte não pode tocar. Por isso, permaneça na palavra, rejeite a fé superficial, abandone a arrogância secreta, vigie sua alma, trate o pecado com seriedade e descanse profundamente na obra consumada de Cristo. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: meu nome pertence ao Cordeiro, ou então: ore por mim, eu quero me render a Jesus. E quando este vídeo terminar, siga para o próximo que aparecer na tela final, porque ele vai aprofundar ainda mais aquilo que Deus já começou a tratar no seu coração hoje. Se esta palavra está fortalecendo a sua fé,
Inscreva-se no canal para continuar recebendo o ensino bíblico profundo, oração e encorajamento cristão sempre que um novo vídeo for ao ar. Nós somos uma comunidade real de fé, também através desta tela, e eu quero caminhar com você em oração e na palavra. Agora, se você pode, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu reconheço que Tu és justo, santo e verdadeiro, e que eu não posso me sustentar diante de Ti pelas minhas próprias obras. Eu renuncio toda a autoconfiança, todo o orgulho, toda a aparência religiosa vazia, e me lanço à misericórdia revelada em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por pecadores. Eu creio que Ele ressuscitou em glória. Eu creio que nele há perdão, nova vida e segurança eterna. Escreve meu coração na Tua verdade, firma meus passos na Tua palavra, e faz-me viver como alguém que pertence ao Cordeiro. Livra-me da dureza de Belsazar, livra-me do orgulho do fariseu, e dá-me o quebrantamento sincero do publicano, para que eu ande em temor santo, alegria humilde e fé perseverante. E eu abençoo a sua vida agora, que o Senhor te desperte com misericórdia, te cubra com a paz de Cristo, fortaleça a sua fé diante do juízo, e encha o seu coração com a certeza de que em Jesus há perdão, vida e esperança. O Senhor te guarde da segunda morte, te firme no livro da vida do Cordeiro, e faça resplandecer sobre você a luz da salvação, em nome de Jesus. Para você que permaneceu até aqui, existe uma última peça escondida nesse chamado. Não uma cena menor, mas uma janela acesa dentro da noite. Porque depois de ouvir sobre livros abertos e nomes escritos, talvez reste uma pergunta silenciosa no peito. Como alguém atravessa o horror da culpa, sem fugir da luz de Deus? Para responder isso, vamos até uma colina fora dos muros, onde dois homens sobem para morrer, e um deles desce para a eternidade com o nome guardado na graça. Em Lucas 23, o céu parece calado, a terra parece cruel, e a justiça dos homens parece vencer por algumas horas. Jesus já foi entregue, zombado, ferido, cuspido, e agora carrega sobre os ombros a madeira do suplício. Os soldados o conduzem para o lugar chamado Caveira, e o texto diz em Lucas 23, versículo 33, ali o crucificaram, bem como os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Percebe a cena, o santo está no centro, e dos lados estão culpados reais. Não personagens simbólicos apenas, mas homens cujas obras os trouxeram até aquele julgamento romano. O sangue escorre, a madeira range, o ferro atravessa a carne, e a multidão aprende sem compreender que o Cordeiro está sendo contado com os transgressores. Isaías 53, versículo 12 respira nessa hora, porque ele foi contado com os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E a intercessão começa antes mesmo de qualquer arrependimento aparecer ao redor. Em Lucas 23, versículo 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Escuta a força dessa misericórdia. Enquanto cravam suas mãos, ele ainda abre palavras de perdão. Enquanto repartem suas vestes, ele ainda fala como sacerdote e oferta. Enquanto o ódio humano sobe como fumaça, a graça responde do madeiro. Abaixo da cruz, os soldados lançam sortes, os líderes zombam, e o povo observa. Lucas 23, versículo 35 diz: O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Elas dizem: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados se aproximam com vinagre e escárnio, e repetem a ferida. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, como diz Lucas 23, versículos 36 e 37. Acima da cabeça de Jesus, a inscrição permanece como ironia humana e verdade divina. Este é o rei dos judeus, diz Lucas 23, versículo 38. Mas agora olhe para os lados da cruz, porque é ali que essa trilha escondida ascende. Um dos criminosos,
pendurado na dor e endurecido no coração, entra no coro da blasfêmia. Lucas 23, versículo 39 registra sua voz: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Veja como até à beira da eternidade o homem ainda pode querer salvação sem rendição. Ele quer alívio, mas não quer senhorio. Ele quer escape, mas não quer arrependimento. Sua boca continua exigindo, mesmo quando sua vida já foi pesada e achada em falta. A cruz está ao lado dele, mas o orgulho continua dentro dele. Então o outro criminoso responde, e nessa resposta algo eterno começa a acontecer. Lucas 23, versículo 40 diz: Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Essa pergunta corta a cena como lâmina santa. Você não teme a Deus? No alto daquela execução pública, um homem condenado desperta para a realidade que o fariseu ignorou e Belsassar desprezou. Ele percebe que a questão final não é Roma, não é a multidão, não é a cruz. A questão final é Deus, diante de quem até um moribundo deve responder. E então ele continua, em Lucas 23, versículo 41, Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aqui não existe maquiagem moral, não existe comparação conveniente, não existe defesa estratégica. Ele não culpa o sistema, não culpa a infância, não culpa os soldados. Ele reconhece, estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Isso soa como um eco tardio e verdadeiro do publicano batendo no peito. É a alma admitindo, a balança não mentiu, a sentença não é injusta. Mas o homem não para na confissão de culpa, porque a luz da cruz lhe mostra mais. Ainda em Lucas 23, versículo 41, ele diz sobre Jesus: Mas este homem não cometeu nenhum mal. No meio da dor, ele discerne santidade, no meio da vergonha, ele reconhece inocência. Enquanto muitos saudáveis zombam, um condenado enxerga o justo. Enquanto autoridades fecham os olhos, um criminoso vê o cordeiro sem mancha. E agora chegamos ao momento em que a eternidade se abre dentro de uma frase curta. Lucas 23, versículo 42 diz: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sente o peso doce desse pedido. Ele não pede descida da cruz. Ele não pede revisão da pena. Ele não pede mais tempo para provar valor. Ele pede memória diante do Rei. Ele pede lugar na misericórdia. Quando tudo ao redor parece derrota, ele ainda chama Jesus de Rei. Quando o corpo de Cristo está ensanguentado, ele ainda fala em reino. Quando a multidão só enxerga fracasso, ele enxerga glória futura. Essa é a fé nua, sem espetáculo, sem recompensa terrena, sem chance de obras reparadoras. Ele não pode descer para restituir ninguém, não pode frequentar templo algum, não pode reconstruir reputação perdida. Suas mãos estão presas, seus pés estão presos, seus dias acabaram. E exatamente aí brilha a verdade que aprofunda tudo o que ouvimos. A entrada no livro da vida nunca foi conquistada por performance final. Ela sempre dependeu da graça, do Rei crucificado. Então vem a resposta de Jesus, e poucas frases da Escritura carregam tanto consolo para pecadores despertados. Lucas 23, versículo 43 diz: Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, não depois de pagar. Hoje, não depois de purgar. Hoje, porque a salvação não espera obras futuras quando a fé abraça o Salvador presente. Você estará comigo, porque o coração da vida eterna não é apenas um lugar sem dor. O coração da vida eterna é estar com Cristo.
no paraíso, porque o rei abre de novo aquilo que o pecado fechou. E faz isso não por ignorar a justiça, mas por satisfazê-la em si mesmo. Naquele instante, diante de 3 cruzes, a humanidade inteira parece resumida. Um homem morre endurecido, outro morre arrependido, e no centro morre o Redentor. Um quer escapar da dor sem se curvar ao rei. Outro se curva ao rei, mesmo sem escapar da dor. E isso nos ensina algo crucial sobre o juízo final. A linha que separa perdição e salvação não passa entre pessoas melhores e piores. Ela passa entre rejeitar ou abraçar o Cordeiro. Ambos os criminosos estavam sob condenação humana, mas apenas um se rendeu à graça divina. Ambos ouviam a mesma zombaria, respiravam o mesmo sangue no ar. Mas somente um temeu a Deus, confessou culpa e se lançou sobre Cristo. Aqui a cruz se torna a antessala do grande trono branco. Porque nela já aparece a verdade que será pública no fim. Fora de Cristo, a culpa permanece inteira. Em Cristo, a misericórdia triunfa para todos sempre. Talvez alguém pergunte: onde estão as obras desse homem salvo na última hora? E a resposta é preciosa: suas obras não compraram sua entrada, mas sua fé já começou a produzir fruto ali mesmo. Ele repreende o blasfemo, confessa a justiça do próprio castigo, proclama a inocência de Jesus. Reconhece o reino e clama ao rei por misericórdia. Até pregado numa cruz, a graça gera testemunho. Até sem poder mover as mãos, a fé verdadeira já se manifesta na boca e no coração. Isso não contradiz os livros das obras, isso revela sua função correta. As obras mostram a realidade interior, mas a salvação repousa sobre Cristo. Enquanto o ladrão crê, a criação também começa a responder ao peso daquele momento. Lucas 23 versículos 44 e 45 dizem: já era por volta do meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol deixará de brilhar. A luz do mundo está sendo apagada diante dos homens, para que pecadores recebam luz eterna diante de Deus. E o texto continua: e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O acesso que era fechado agora é aberto. A separação que denunciava a distância agora é atravessada pelo sangue do Filho. Hebreus 10 versículos 19 e 20 interpreta essa ferida gloriosa, dizendo: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O corpo rasgado de Cristo abre o caminho para nomes culpados serem recebidos como filhos. E então Jesus clama com grande voz, em Lucas 23 versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Note a diferença santa entre Belsazar e Jesus. Belsazar segura a taça como se a vida fosse dele. Jesus entrega o Espírito ao Pai em obediência perfeita. Um profana o que é santo e cai sob sentença. O outro oferece a si mesmo em santidade e carrega a sentença alheia. É por isso que o ladrão pode receber uma promessa impossível para qualquer mérito humano. Porque ao lado dele está morrendo aquele que justifica o ímpio. Romanos 4 versículo 5 diz: todavia, ao que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O ladrão não traz trabalho algum para apresentar, mas confia em Jesus. E sua fé é abraçada pela justiça do Salvador. Aqui está uma resposta para todo o coração que teme o trono. Se você olha para seus registros, encontrará motivo para tremer. Se você olha para Cristo,
encontrará a única rocha que não afunda no dia final. Esse homem não teve tempo de construir história bonita, mas teve tempo de se render ao Rei verdadeiro. Ele não corrigiu todos os rastros da vida passada, mas seu nome foi guardado pela graça naquele mesmo dia. E isso não é licença para adiar arrependimento. Porque o outro criminoso morreu a poucos metros da mesma esperança e a rejeitou. A cruz consola o quebrantado, mas também adverte o endurecido. Hoje ainda é dia de ouvir a voz do Rei. Hoje ainda é dia de dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje ainda é dia de receber a resposta que nenhuma religião humana poderia fabricar. Paraíso não se compra, paraíso se recebe em Cristo. E quem o recebe, recebe com ele perdão, reconciliação e vida. Então guarde esta cena dentro do tema que atravessou todo o vídeo. No fim, todos comparecem, mas somente permanece seguro quem comparece unido ao Cordeiro. Belsazar nos mostra a arrogância pesada na balança. O publicano nos mostra a culpa que clama por misericórdia. E o ladrão na cruz nos mostra a graça que responde imediatamente ao arrependido. Quando o livro da vida se abre, ele não exibe a vitória do homem sobre si mesmo. Ele exibe a vitória do Cordeiro por pecadores que confiaram nele. Se o seu coração ainda está tremendo, não ignore esse tremor. Transforme esse tremor em oração sincera diante de Jesus. Diga a Ele que você não quer apenas alívio, você quer pertencimento. Diga a Ele que você não confia em currículo, mas em sangue derramado. Diga a Ele que seu único refúgio é estar com Cristo no paraíso. Porque no dia em que toda máscara cair, a esperança dos santos continuará tendo um nome só: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.